nós vamos começar com uma oração, uma oração do livro A Luz da Oração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma prece de Emmanuel, intitulada Prece do Servidor. E diz assim para nós: Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde estivermos. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando. Obrigada, Viviane, pelo feedback. Nós vamos fazer uma pequena prece e nós vamos dar, em seguida, início à nossa conversa, à nossa reflexão dessa noite, que tem como tema os vendilhões do templo, ok? Eu vou postar aí na página para vocês agora uma foto do Templo de Jerusalém, porque em dado momento eu vou citar uma parte dessa construção e é interessante que vocês possam vê-la, ok? Daqui a pouquinho está postado aí. Muito bem. Já foi. Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores que nos protegem, que nos guiam. Gratidão por nós podermos estar aqui, mais uma vez reunidos em nome de Deus, trocando as nossas reflexões em torno dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito mais evoluído que tivemos notícia aqui na Terra. Gratidão por todos esses ensinamentos deixados e que essa paz e que esse teu amor, Senhor, que por horas já sentimos dentro dos nossos corações, possa envolver todo o planeta Terra, cada criatura que aqui exista, encarnada ou desencarnada, e que possa essa prece amenizar os seus sofrimentos, trazendo-lhes fé, esperanças e renovações. Gratidão, Senhor. Bom, boa noite, amigos, aos que estão chegando agora. A Leida, o Newton, a Luísa, boa noite, a Márcia, a Betinha, a Soninha, a Viviane já falei, a Nilza também. Mas hoje, gente, nós vamos conversar sobre uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, intitulada Os Vendilhões do Templo, que é uma passagem bastante polêmica, na qual muitos a interpretaram ao pé da letra. E o que nós vamos fazer aqui essa noite é jogar algumas reflexões em torno. Claro que nós vamos defender uma posição, mas eu vou deixar uma série de reflexões para vocês em torno, ok? Para que vocês também possam engrandecer as suas colocações em torno dessa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Antônio, que bom te ver aqui. Muito bem, essa passagem, como eu disse para vocês, muito polêmica, ela foi narrada nos 4 evangelistas. Então ela não foi só falada nos evangelhos sinóticos ou só no evangelho de João. Então por isso que ela foi tão polemizada ao longo dos anos e cada um deu a ela uma interpretação X ou Y, né?
E aí que a gente vai fazer essa noite, eu vou levar vocês a uma série de reflexões, vou falar de uma série de dados históricos, porque é muito importante o texto e o contexto, para que a gente possa formatar uma ideia do que aconteceu naquele momento exatamente, ok? Eu vou agora pedir a paciência de vocês e eu vou ler a narrativa dos 4 evangelistas. Em seguida, então, a gente vai começar a fazer uma reflexão. E eu peço a vocês que vocês se detenham nas narrações que vão ser feitas pelos 4 evangelistas. Elas guardam particularidades e algumas diferenças, mas no cerne é a mesma passagem, ok? Eu já postei para o pessoal que está chegando agora, eu postei aí na página do centro uma foto, uma imagem do Templo de Jerusalém, porque em dado momento eu vou falar uma determinada coisa e vocês vão poder visualizar na imagem, ok? E eu acho que isso é de suma importância para a gente construir o raciocínio juntos. Nós estamos longe só fisicamente, mas em pensamentos, em coração, em sentimentos, nós estamos próximos. Então, há a possibilidade da gente fazer a construção mesmo estando distante. Até porque o pensamento é muito forte, a força do pensamento é imensa. Vamos lá. Em Mateus, está no capítulo 21, versículo de 12 a 13, e dá a seguinte descrição. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Lucas está no versículo 19, no capítulo 19, versículo 45 a 46. Tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será casa de oração, mas vós a fizeste um covil de salteadores. Marcos está no capítulo 11, versículo 14 a 16, e ele narra assim: E chegaram a Jerusalém, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E não permitia que ninguém atravessasse o templo, levando qualquer objeto, e ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a fizeste um covil de salteadores. Finalmente, João, a passagem tem mais descrição. Nós vamos encontrar João, capítulo 2, versículo 13 a 25. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome.
Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muito interessante, vocês vão ver, como eu disse para vocês, é polêmica, né? Que é a passagem que Jesus está indo no templo de Jerusalém, ele entra, ele vê os vendedores, os cambistas, e ele derruba todas as mesas. As passagens, como vocês viram, todas elas basicamente narram o mesmo episódio, sendo que em João essa passagem é um pouco mais longa, né? E nos outros evangelistas é uma passagem mais curta. Nós vamos, primeiramente, fazer algumas reflexões em torno dessa passagem que foi narrada nos 4 evangelhos, né? Como a gente viu. Em Mateus e em Lucas, eles citam que essa passagem ocorre num domingo em que Jesus entra triunfante em Jerusalém. Então, no domingo em que Jesus entra triunfante em Jerusalém, Mateus e Lucas dizem que essa passagem está narrada neste tempo e nesse espaço. Já Marcos, ele já narra esta passagem como se ela estivesse ocorrendo na segunda-feira seguinte, pela manhã, após a entrada triunfal em Jerusalém. E João, finalmente, esse episódio é narrado no início da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, numa das Páscoas que aconteceu. Bem, o local é o mesmo, é Jerusalém, é o Templo de Jerusalém. Tanto Marcos como Mateus e Lucas diz que ele expulsou os cambistas e os vendedores apenas. Agora, João, ele narra na passagem dele que Jesus fez o azorrague de cordéis, que é um chicote feito de cordas. Somente João é que vai narrar essa particularidade, que Jesus fez um azorrague de cordéis, que é um chicote, e expulsou os vendedores, né, os comerciantes, lá, os cambistas, os animais, etc. e tal. Então, só em João que nós vamos ver a narrativa de que Jesus utilizou de um instrumento. Bom, vocês já devem estar me perguntando, e aí, quando é que se realizou realmente essa passagem? Porque se em Mateus e Lucas narra que acontece no domingo, quando ele entra triunfante em Jerusalém, né, que é chamado para a festividade católica de Domingo de Ramos, e Marcos vai narrar na segunda seguinte, depois da entrada, e João vai narrar no início, lá da vida de Jesus, quando ele começa a sua vida pública, vocês já devem estar me fazendo pergunta, e aí, Enir? Qual foi o momento em que se realizou? Né? Ou será que essa cena ela se repete 2 vezes? Uma no início da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme estava narrado no Evangelho de João, e outra lá no final, quando então Jesus está próximo de ser crucificado. E aí vocês estão fazendo essa pergunta, eu também fiz essa pergunta, e em verdade os estudiosos de quase das religiões, eles dizem que nós não temos como saber isso exatamente. Podemos cogitar ou podemos dizer que só ocorreu no final da vida de Jesus, podemos arrumar argumentos dos mais variados possíveis. E vocês vão ver na literatura, daqueles que estudam teologia, nos livros de teologia, que uma parte defende que que aconteceu conforme João descreveu, outra parte diz que foi realmente no final da vida pública de Jesus Cristo. Enfim, eles se dividem, mas em realidade é unânime dizer que nós não temos como saber isso, que para nós sabermos isso nós temos que perguntar a Jesus, porque nós não estávamos lá e os dados, né, que se tem por não ter escrita é tudo tradição oral, então não dá muito para a gente desempatar nada. Então entenda que isso não tem como a gente desempatar de forma nenhuma. Então nós vamos seguir e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos avaliar, tirar os melhores ensinamentos que nós pudermos, que com certeza vocês já devem estar se fazendo uma série de perguntas, afinal de contas Jesus fez isso ou não fez? E nós vamos primeiro entender o contexto
para depois sim a gente se posicionar, ok? Bom, nos 4 evangelhos a gente vê que a preocupação, o foco de Jesus era proteger, né, o templo das questões mundanas. Isso é uma coisa, é clara. A gente vai olhar para os 4 evangelhos e nós vamos ver isso. Ele estava querendo proteger, de alguma forma, o templo das questões humanas, das questões mundanas e humanas, né? Isso é uma coisa categórica e certa. Nós não temos como fugir desse aspecto de forma nenhuma. Outra coisa, essa festa, essa entrada de Jesus no templo, estava acontecendo num momento festivo em Jerusalém, que era o momento da Páscoa. A Páscoa, não sei se todos sabem, mas para os judeus, ela tem como simbolismo, para os judeus, tá? Tem como simbolismo a libertação do povo deles, do povo judeu, do jugo dos egípcios. Então, a Páscoa para eles é comemorada todos os anos, como ainda é feito até hoje, em comemoração deles terem se libertado do jugo dos egípcios, eles terem conseguido sair da escravidão do Egito, né? E então eles ergueram isso já desde o templo de Salomão, que foi um dos reis muito sábios. Eles resolveram construir um templo, um santuário central, para poder, né, organizar, já que eles já tinham se organizado como nação, Israel já tinha se organizado como nação. Então eles viram que era necessário ter um templo central onde todo o povo pudesse se reunir em torno, né, dos ensinamentos que eles tinham, né, da adoração de Deus, do simbolismo da Páscoa. Então eles precisavam de um local para eles se reunirem e se manterem firmes dentro dos aspectos religiosos que eles professavam e que eles acreditavam. Então, o rei Salomão, durante 46 anos verdadeiramente, ele construiu esse templo de Jerusalém, que mais tarde o rei Nabucodonosor, ele foi destruído, né, por a guerra, né, nessa ocasião, e bem mais tarde, então, Herodes, novamente, resolve construir o templo, ok? Mas o templo ele foi criado para poder reunir todo o povo num único lugar em que todo o povo, pelo menos uma vez por ano, pudesse render graças e adorar o Deus único, que é o que eles acreditavam e é o que nós também acreditamos, né? Muito bem. Então, nós estamos vendo nessa passagem que havia comércio dentro do templo. E segundo os historiadores, esse comércio, ele não estava acontecendo, ou ele não só aconteceu, tão somente na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito velho, isso é muito antigo. Sempre houve o comércio dentro dos templos, né? E como era de conduta, de norma deles religiosa, uma vez por ano, todos os judeus morassem aonde morassem na Palestina, ou até alguns que moravam fora da Palestina, como no Egito, em Roma, na Grécia, etc. e tal, eles tinham que, uma vez por ano, na festividade da Páscoa, eles tinham que adorar a Deus e também fazer um sacrifício de um animal no Templo de Jerusalém. Pois muito bem, só que para os sacerdotes aceitarem os animais, tinha que passar por uma série de regras, né? Os animais tinham que ser assim, tinha que ser assado, não podia nascer com isso, defeito, com aquele outro defeito, tinha que ser criado assim, tinha que ser criado assado. Conclusão da ópera, entendeu? Imaginou você vindo lá do Egito, né, para o Templo de Jerusalém, e você carregou um monte de coisa, inclusive os animais que você vai ter que ofertar lá no Templo de Jerusalém, e já pensou você chegar lá e não passar pelas normas dos sacerdotes? Então, para que isso não acontecesse, eles criaram esse comércio dentro dos templos, né? E, não sei se vocês sabem, mas historicamente, todos os comerciantes que tinham aquele comércio ali dentro dos templos, para eles poderem ter o comércio dentro do templo e atender às necessidades dos sacerdotes,
eles tinham que passar também uma parte dos seus lucros para todos os sacerdotes e a família dos sacerdotes. Então vocês já vão vendo que aí já tinha uma questão, né, meia ilícita. E para piorar a situação com o tempo, eles acabaram criando uma norma que iria ser, né, comercializados esses animais para o sacrifício, mas iria ser comercializado com uma moeda única dentro do templo, que era chamado shekel. Então, aí surgiram os cambistas. Por quê? Porque as pessoas vinham de todos os lugares da Palestina e muitos não tinham essa moeda. E chegava lá, tinha que converter o dinheiro que eles tinham no shekel. E aí entravam os cambistas, que sempre faziam, né, as trocas de moedas, mas com taxas de câmbio lá em cima. Então, vocês já entenderam, né? Os animais eram vendidos a preços exorbitantes, né? E só podia se comprar ali porque aqueles animais tinham todo o selo de garantia que os sacerdotes aceitariam para serem entregues dentro dos templos. Então, os animais já eram vendidos mais caros. Você não podia levar os seus, porque você corria o risco de chegar lá e ele não ser aceito. E ainda tinha que chegar lá, pegar o seu dinheiro e fazer troca com os cambistas. E você tinha que pagar uma taxa de câmbio exorbitante lá em cima. E tudo isso, tanto os comerciantes quanto os cambistas, eles deixavam uma parte dos seus lucros com quem? Com os sacerdotes, né? Então, vocês vão vendo aí. Teve gente que colocou ali algumas colocações sobre Ramatiz. Ok, mas eu vou seguir, tá valendo, mas eu vou seguir um raciocínio, ok? Eu quero que vocês entrem no mundo daquela época, para a gente ver o que poderia ter acontecido do mais próximo. É isso que eu gostaria que vocês, nesse instante, seguissem comigo, porque eu fiz uma pesquisa histórica para a gente também ter um embasamento. Eu tenho toda fonte bibliográfica em cima disso, né? Eu não tirei do acaso, eu fui tirando de vários livros de teologia, tá? Muito bem. Então vocês já entenderam o comércio que havia ali dentro. Então entende por que Jesus estava defendendo toda aquela questão. Porque o foco central era defender o templo das questões humanas e mundanas, do comércio, das coisas ilícitas que estavam acontecendo ali dentro e que não eram só da época de Jesus, já vinha de muito, muito, muito tempo isso, né? Na passagem de João, vocês se deteram, que é muito assunto, é muita informação. João diz que Jesus construiu um azorrague de cordéis, que é um tipo de chicote, que depois, se vocês quiserem, eu publico uma imagem aí para vocês também. Ele é um chicote todo feito de várias cordas, são várias tranças, ele tem várias pontas, né? Então, é um chicote artesanal. Então, vocês imaginam um chicote artesanal. Um artesão, para fazer um chicote, ele não ia conseguir fazer um chicote daqueles, que depois eu posso mandar a foto para vocês, em 1 hora de jeito nenhum. Por mais habilidoso que ele fosse, até trançar a corda, em 1 hora ele não fazia. E ali Jesus fez em segundos. Então, a gente já vai vendo que pode haver um simbolismo dentro disso. Não pode não ter acontecido exatamente assim. E aí a gente vai encontrar no Evangelho de Marcos, somente no Evangelho de Marcos, que está a citação completa de um dos profetas, que foi em Isaías, capítulo 56, 7, e ele ainda emenda essa passagem de Isaías com uma de Jeremias 7, 11, mostrando que isso é muito antigo, porque olha só, ele citou assim no final da passagem dele: não está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós, isso é o final do Jeremias, mas vós a fizeste um covil de salteadores. Então vocês vão vendo que já nesse tempo desses profetas já estava acontecendo o problema de câmbio dentro do templo de Jerusalém. Então já estava havendo situações ilícitas, abusivas, de vendas de animais, para que várias pessoas tirassem lucros dessas oferendas, né? E a gente vai ver também uma outra passagem, essa está em João, que eu gostaria de falar sobre isso.
João cita na passagem dele, na narração dessa passagem, ele vai citar o Salmo 69, versículo 9, onde ele fala categoricamente, é completo o Salmo: o zelo da tua casa me devorará. Para vocês que não estão lendo a passagem, a tua casa é de Deus, que está com letra maiúscula, tua, né? O zelo da tua casa te devorará. O João citou essa passagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo aquele que protege a pureza das leis de Deus sofrerá de injúrias das mais variadas. Isso é o que significa essa passagem dos Salmos. E aí eu pergunto para vocês, nós que somos trabalhadores muito simplórios, eu falo por mim, da doutrina dos espíritos, eu que faço tão pouco, e alguns que ainda fazem muito mais do que eu, sofrem muitas vezes injúrias, calúnias, né? Imagina Jesus, né? O que é que ele não estava passando? Porque ele virava e mexia, ele falava de situações abusivas dos sacerdotes do templo. Ou seja, virava e mexia, tantos os fariseus como os saduceus que cutucavam Jesus, Jesus dava uma resposta com autoridade para eles. Então, vocês imaginam quantas injúrias? É claro que a gente sabe que Jesus estava passando e passaria ainda. Mas é claro que João, o discípulo amado, ele estava entendendo que essas injúrias iam muito além do que só verbalismos. E é claro que João, por ser um dos apóstolos de Jesus, mais espiritualizados, provavelmente ele já havia pressentido que Jesus acabaria sendo morto de alguma forma pelas autoridades da época. E foi o que realmente aconteceu, né? Ele sabia que ia muito mais do que calúnias, do que uma questão verbalista. Que Jesus chegaria até o momento de ser morto realmente, né? pelas autoridades da época, e que foi o que aconteceu, né? Muito bem. Podemos seguir? Vocês estão firmes aí, gente? Ok? A Margareth falou que nada mudou, é verdade, nada mudou, né? E eu acho que essa é uma das reflexões que a gente tem que fazer, porque vocês vejam só, muitas dessas coisas que nós estamos citando aqui, de situações desagradáveis, ainda presenciamos hoje nos movimentos religiosos do planeta todo, né? E aí a gente deve pensar assim, gente, mas se nada mudou, se tem tanta coisa que ainda é igual, para esse planeta chegar a ser regeneração, ele tem que mudar, não tem? Há de convir que tem, gente. Ué, para chegar a ser planeta de regeneração, tem que mudar esse padrão que está se repetindo. E essa deve ser a nossa reflexão. Ok? Vamos seguir? Vocês viram ali na passagem de João, eu estou lançando algumas reflexões porque eu quero que vocês vejam como eu estou montando o pensamento. Depois entendam, vocês poderão ficar com as argumentações que vocês julgarem mais convenientes e lógicas e embasadas. Mas eu estou dando argumentações para vocês históricas para que a gente possa compreender isso de uma forma melhor. E aí então, na passagem de João, vamos voltar. Os sacerdotes, né, que são os judeus, eles voltam para Jesus e falam assim, depois que Jesus derruba lá, segundo a passagem, derruba tudo, expulsa os animais, etc e tal, que sinal nos mostra para fazer isso, né? É uma pergunta, ele fala, que sinal é esse? O que você está querendo mostrar com isso, né? A pergunta era mais que um pedido de um sinal. Ela colocava em dúvida a autoridade de Jesus para fazer o que ele acabava de estar fazendo no templo. Então, tipo assim, eles perguntam assim, eu imagino, deve ter botado quase que a mão na cintura. Mas que sinal é esse para você estar fazendo tudo isso que você está fazendo aí? Né? Então, eles pedem tipo uma satisfação para Jesus, duvidando que Jesus não teria autoridade para fazer aquilo que ele estava fazendo. Só basta a gente saber agora se ele fez ou não fez, né? E mais para frente ainda, Jesus, em resposta, ele diz assim, derribai a palavra, tá? Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Na verdade, Jesus não disse destruirei
Ele não disse, ele disse derribai. Ele não disse a palavra destruirei. Nem que ele era capaz de destruir o templo. Ele disse, se derrubarem o templo, se o templo se derrubar, que a palavra derribar é isso, né? E ele também, ele não disse que construiria, ele disse que levantaria, né? Olha só, a palavra derribai não disse que Jesus iria destruir, nem que seria capaz de fazê-lo. E ele disse que eu levantarei em 3 dias. Também não disse que construiria ele em 3 dias. Ele disse que levantaria o templo. Levantar o templo é uma coisa, construir o templo é outra coisa. Nem que era capaz de construir um outro templo. Também não disse nada disso. Ele disse que levantaria o templo. Olha só. Então, o que será que Jesus, né, ele estava querendo falar? O que Jesus queria falar ali, deixar bem claro para toda a humanidade, é que é óbvio que ele estava falando da nova aliança entre Deus e aquele povo que estavam esperando, tanto é que eles esperavam um Messias que fosse fazer uma aliança definitiva com Deus. O que é aliança definitiva com Deus? É uma comunhão definitiva com Deus, é uma ligação definitiva com Deus, que é o que nós estamos tentando até hoje fazer através das religiões. É mais ou menos isso. E ele estava querendo falar isso, que se mesmo que o templo fosse destruído, que ele estava dizendo indiretamente que ele era o Messias prometido e que ele viria realizar essa aliança definitiva entre toda aquela nação e muito mais do que isso. Ele faria aliança definitiva entre todos os povos da terra. Só que, é claro, ali teria que ter olhos de ver e ouvido para ouvir, mas era isso que ele estava querendo dizer. Vamos lá, a reflexão final, que vocês devem estar em cólicas para saber, né? Jesus seria capaz de tal ato de violência, gente, de chegar e derrubar todas as mesas dos cambistas, dos vendedores, né, que eram os comerciantes, expulsar os animais com chicotadas de dentro do templo e ter esse ato, né? E será que Jesus teria tido tempo, gente, de confeccionar, conforme o Evangelho de João, um azorrague de cordéis, que depois eu vou mostrar para vocês a foto, é um chicote artesanal de várias pontas de cordas. E se ele tivesse feito isso? Né? Aí que eu quero que vocês usem agora aquela imagem do Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém tinha uma coisa chamada Torre Antônia. A Torre Antônia, ela ficava num determinado local e ela era os soldados, eles tinham, daquele ponto da Torre Antônia, eles tinham como andar através de uma passarela toda que tinha ao redor, um muro, né, em forma de passagem, toda em volta do templo. Eles andavam ali, eles protegiam todo o templo de qualquer situação, qualquer confusão, qualquer sinal de perturbação. Eles, por serem autoridade, porque vocês não podem esquecer que os judeus estavam sobre o jugo de quem? Dos romanos. E os romanos, então, né? Ele estava lá tomando, todos os soldados estavam tomando conta do templo. Imagina Jesus na Páscoa, gente assim, vindo de tudo quanto é canto. E Jesus derrubando lá as mesas, jogando tudo, as moedas no chão, né? Chicoteando os animais por lá de fora. E aí eu faço a pergunta para vocês, Jesus seriam capazes? Já teve uma pessoa aqui que está se manifestando, que é a Sandra, não vejo ele fazendo isso. Então, vamos ver, vamos seguir o raciocínio. Jesus seria capaz de tal ato de violência? Ele teria tido tempo de construir um chicote desse porte? E os soldados lá da Torre Antônia não iam fazer nada. Jesus ia fazer aquela ruaça toda dentro do templo, aquela confusão toda, os cambistas deixar suas moedas, seu dinheiro cair por lá, com o risco de outro passar e pegar, ele perder esse dinheiro todo. E os soldados não iam fazer nada, não iam fazer nada, ia deixar para lá, né? Vocês acham isso, né? E aí a pergunta deve ser, então o que ocorreu, Enir, de fato? Primeira pergunta é, Jesus seria violento a esse ponto? Vou recorrer de uma fonte que vocês vão poder consultar, porque vai ficar aí registrado. A fonte é a Revista Espírita de 1868, artigo de fevereiro e março de 1868, intitulado Os Messias do Espiritismo. Ali, nesse artigo dessa revista espírita, Kardec escreve, deixa bem claro, tem um artigo inteiro falando, que nosso Senhor Jesus Cristo é um espírito que faz parte de uma hierarquia chamada crística. Ele é um espírito crístico, está lá escrito,
Está tudo lá escrito na Revista Espírita, vocês podem ir lá. Ou seja, os espíritos crísticos são um desdobramento dos espíritos puros. Olha que coisa interessante. Esses espíritos, né, eles estão em comunhão já perfeita com o Criador, nos dizeres de André Luiz, isso, mas lá também está assim, em comunhão perfeita, e são espíritos encarregados de administrar o universo junto com Deus. E são intitulados, conforme André Luiz nos fala, de co-criadores em plano maior. Ou seja, são aqueles espíritos que conseguem manipular o fluido cósmico universal e são capazes de criar planetas, sistemas e galáxias. Gente, eu não consigo conceber isso, sabe? A gente tem que fazer como o Chico Xavier falou, vamos parar, sentar, vamos tomar um cafezinho. Porque eu não consigo conceber isso, né? Mas isso está escrito lá. E nós sabemos, por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser esse co-criador do planeta Terra, né, que ele recebeu uma bola incandescente e construiu o planeta Terra, ele é um dos governadores do planeta Terra. É um espírito que é um desdobramento de um espírito puro. Olha a hierarquia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já com isso, a gente vai vendo, é claro que Jesus, gente, de forma nenhuma, ele não possui mais nenhuma influência da matéria, porque os espíritos puros já não têm, ele é um desdobramento. Ele não tem as paixões humanas, ou seja, ele não sofre influência da matéria nenhuma, em momento nenhum. Ele pode vir à Terra, que ele não sofre, ele já está além de tudo isso, ele já passou por tudo isso, ele só chegou nessa condição porque ele já passou por todas as provas e expiações, e ele se encontra nessa categoria porque ele trabalhou e tem méritos para chegar até onde chegou. Então, é um espírito que não sofre mais influência da matéria. Então, é um espírito violento? De forma nenhuma. Nem que alguns poderiam argumentar, mas ele está na matéria, sim, ele está na matéria, mas na qualidade de ser acima de um espírito puro, o espírito puro já não sofre influência da matéria. Ele é um desdobramento, então ele não sofreria. Então, com certeza ele não fez esse ato de violência, mas vocês vão me perguntar, meu Deus do céu, então o que é isso que está acontecendo ali, que foi narrado nos 4 evangelhos, né? Colocaram assim, ele macularia seu próprio perispírito, e aí ele não seria um espírito puro, né? Ele estaria reprovado, e aí, como é que pode? A gente não anda para trás, a gente não retrogride, então isso não existe, então isso não foi dessa forma que ocorreu, ok? Então vamos seguir? Muito bem, o que aconteceu então? Também tem fonte para vocês bibliográfica, ok? Tudo que eu estou falando aqui tem embasamento, eu não disse da minha cabeça. Existe uma coisa que Haroldo Dutra falou, mas eu também tenho fonte bibliográfica para dar para vocês, tá? Quem quiser, é claro. Uma coisa que existe na cultura judaica é chamada de profecia mímica ou mímica judaica. O que é isso, gente? Nós sabemos que naquele povo nasceu diversos profetas. Aliás, das raças arianas, foi o povo que mais recebeu profeta. Nós sabemos disso. Foi o povo que mais teve missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o povo judeu. Nasceu uma série de profetas. E era comum entre eles, quando eles faziam as profecias, eles, como é que se fala? Apresentavam a profecia ao público. Eles, muitas vezes, essas profecias, elas eram narradas em formas de teatro, literalmente. Então, algumas dessas profecias eram narradas teatralmente, né? Em forma mímica, como se a gente fizesse, né? A gente faz assim, ó, para alguém que está lá do outro lado da rua, o que significa isso para a gente? Isso é uma gesticulação, é uma linguagem corporal. Isso aqui para a gente significa que está tudo ok. Então, ele teatralmente era comum através das artes cênicas, da dramatização, muitas profecias eram dramatizadas. Então, algumas profecias eram dramatizadas, ações sem narrativas, então era só o drama, era dramatizada, mas ninguém verbalizava nada. Havia algumas ações com narrativas antes e depois, então, além de ter toda gesticulação corporal,
tinha também uma narrativa que às vezes acontecia antes ou às vezes acontecia só depois, e tinha algumas ações com narrativas entregues, ou seja, feitas ao mesmo tempo em que você encenava, dramatizava, você verbalizava. Então isso era comum daquele povo, isso fazia parte da cultura daquele povo, ok? Fazia parte da cultura daquele povo. Então, muitas profecias eram feitas dessa forma. Isso vocês vão encontrar, né? Tanto na palestra do Haroldo Dutra, como também já vou dar para vocês, já estão me pedindo aqui, dicionário bíblico do Wycliffe, chamado o dicionário na parte de profecias, meios de comunicação, página 1616 a 1618. Tem que ler para vocês acharem, não está assim de graça, mas está lá, tá ok? Depois eu posso, para quem quiser, deixar as fontes bibliográficas. Nada que eu falei aqui que não esteja em fonte bibliográfica, nada. Então, muitas profecias eram dramatizadas. Então, a gente já vai entendendo que é claro que Jesus não derrubou nada, porque se ele derrubasse, ele ia para a prisão naquele exato instante. E dali para frente, ele não ia mais para lugar nenhum, né? E outra, é claro que a gente sabendo a envergadura de nosso Senhor Jesus Cristo, gente, é claro que ele não ia destruir o patrimônio de ninguém. Uma coisa é ensinar e esclarecer, e a outra coisa é violentar as pessoas com os nossos conceitos, que é o que a gente nunca pode fazer, é isso. Imagina se a gente procura ter decência, imagina Jesus tem muito mais decência e respeito com o próximo do que nós. Então é claro que aquilo ali foi uma profecia mímica. Ele saiu demonstrando, né, que aquilo tudo tinha que sair dali, que aquilo tudo tinha que acabar. Por quê? Porque aquele comércio era vergonhoso. Ele explorava o povo de todas as maneiras, né? As pessoas já tinham que vir de longe, tinham que comprar um animal ali por um preço muito mais caro, ainda tinham que trocar as suas moedas através de cambistas que cobravam taxas exorbitantes. Então, isso era uma fortuna que se gastava para ir a Jerusalém, para adorar a Deus. Como assim adorar a Deus? A gente tem que dar dinheiro, né? Deus é universal, gente. Deus não é propriedade de ninguém, né? Então, o que Jesus visava mostrar ali é que precisava haver no templo uma reformulações. Era preciso que a lei prevalecesse e não as questões humanas, né? A ganância humana, né? Esse comércio humano tão enganoso muitas vezes, né? Então, a gente já começou a entender o que está acontecendo ali, ok? Fechou para vocês? Agora eu gostaria de trazer algumas reflexões nos minutinhos que ainda nós temos, trazer umas reflexões, buscar algumas lições a mais dentro desse texto. Eu já mostrei para vocês que isso foi uma profecia mímica. Isso não aconteceu como está narrado. Por isso que a gente tem que buscar as questões para a gente não sair narrando as coisas ao pé da letra, né? E é claro que a gente sabe que Jesus não fez isso, a gente precisava de argumentações. Então o estudo vai dar argumentações para nós. Vamos buscar algumas reflexões em torno? Vocês aguentam ainda, gente? Mais um pouquinho? Vamos lá? Ainda temos alguns minutos pela frente, eu vou usar esses minutos em prol. Nós sabemos que todos esses acontecimentos ali, em relação da importância de purificar o templo, né? Na verdade, fazer com que as leis de Deus que prevalecessem, e não a ganância, né, humana, o materialismo humano, né, os apegos, as necessidades de poder, de riqueza humana, né, as questões egóicas prevalecerem. Né? Precisava que prevalecessem as questões de Deus e não as nossas questões egóicas. A Páscoa, que a gente viu que representa a libertação do povo judeu da escravidão, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Páscoa, ela significa pular ou passagem. Depois, quem quiser, vai estudar mais um pouquinho, né, que foi aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito, a casa que tivesse marcada, a praga pularia ou passaria direto, enfim. Mas a palavra Páscoa, ela simboliza pular ou passagem. Que nós possamos refletir na Páscoa, nessa passagem, que nós precisamos passar de um estado de consciência para um outro estado de consciência.
de um estado de consciência egóica para um estado de consciência amorosa ou de self, mas enfim, de respeito e amor universal. Que nós possamos entender, passar de um modo de vida para um outro modo de vida, porque esse modo de vida que a gente vem vivendo, a gente precisou até de um coronavírus para começar a refazer o caminho. Então é hora de mudar de vida. E que nós possamos passar das nossas incompreensões, que são múltiplas em relação ao próximo, passar para a compreensão de quem eu sou e quem é o outro. Passarmos da nossa indiferença em relação às dores e às misérias alheias para o respeito e o auxílio mútuo. Que nós possamos passar da mágoa, que nada mais é e representa do que orgulho ferido, para o perdão. Que nós possamos passar da acomodação para a ação da caridade. A caridade que é um instrumento de salvação, mas é também de transformação. Porque caridade sem ação e sem transformação não leva ninguém a lugar nenhum. Que nós possamos passar da inconformação para a aceitação das coisas. Porque se nós estamos vivendo nesse ou naquele contexto de vida, Deus sabe. Porque Deus não dorme. E se nós ainda estamos ali, é que nós precisamos aprender alguma coisa. Porque quando não precisar mais, nós não estaremos mais lá. Que nós possamos, mudar todo esse sentido da nossa vida. Então, que Páscoa, que significa passagem também. Que nós possamos passar por tudo isso. E que naquele templo que Jesus disse que ele poderia ser derribado, e que ele levantaria em 3 dias, que nós possamos entender que o que Jesus estava querendo dizer para a gente mesmo é que nós precisávamos, com urgência, construir o templo dentro de nós. Porque Jesus já havia dito, na casa de meu pai há muitas moradas, dizendo para todos nós que Deus habita em todos os pontos do universo. Mas ele só habita onde a gente deixa ele entrar, de certa forma, metaforicamente falando. Ele está dentro de nós? Está. Mas por que a gente não sente? Porque a gente está tão distante de tudo isso, que a gente precisa agora construir os nossos templos internos. E esse momento que a gente está vivendo aqui é a prova viva. Nós estamos longe e afastados dos nossos templos de terra, de concreto. Nós não podemos ir até lá. Não podemos. Fomos afastados por um vírusinho, uma coisa que nós não podemos ver com os nossos olhos. Estamos à força aprendendo a construir o templo interior, na falta de convivência humana, trancafiados dentro de casa ou passando necessidades financeiras por não podermos trabalhar. Então, há muitos sinais para a gente tirar desse momento, dessa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele disse que derribai, mostrando também que nós precisamos fazer essa aliança dentro de Deus. Deus está em todos os lugares, mas nós temos que fazer aliança. Deus está 24 horas comigo, mas eu não estou 24 horas com Deus. Então, eu tenho que fazer essa aliança. E Jesus deixou para nós todos os conhecimentos, toda a moral necessária para nós construirmos esta ponte, esta ligação com o Pai definitivamente. Então eu pergunto, o que mais nós estamos precisando, gente? Não vamos esperar chegar o próximo vírus? Vamos aprender logo? Porque ainda há tempo de aprender pelo amor. Ainda há tempo. Não vamos precisar de amor. Como colocou a Betinha, ostentação hoje é a doação, muitas vezes é. Doação em todos os sentidos do bem. É isso que esta mudança está fazendo para muitos de nós que estamos cegos. É verdade. Isso aí, Betinha. E lá, os vendedores vendiam os bois, as ovelhas, os pombos, os cambiadores trocavam as moedas, estavam todos assentados, explorando, fazendo a exploração das coisas santas e religiosas. E nós temos que lembrar que ninguém pode servir a 2 senhores. A qual senhor nós temos servido? O que é mais importante para nós? A reflexão tem que ir agora profundamente. Qual seria o sacrifício mais agradável agora para eu oferecer a Deus? Já que o templo é interno, o que de mais lindo e belo eu poderia oferecer a Deus? E eu vou dizer para vocês, é nós sacrificarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esse seria o maior de todos os sacrifícios. Aliás, seria o sacrifício definitivo que nós estaríamos fazendo para Deus. Esse é o sacrifício que Ele está esperando da gente.
que a gente sacrifique o nosso orgulho e egoísmo, que são esses dois que estão nos colocando nos ciclos reencarnatórios de dor, que estão fazendo com que nós estejamos aqui e agora sofrendo todas essas consequências desse ser vivo bendito chamado coronavírus, né? Então Jesus, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dar de graça o que de graça recebeste, que foi aonde foi trabalhada essa passagem também. Nós precisamos expulsar dos templos todos os tipos de mercadores que existem. Porque às vezes não há mercadores vendendo nada, mas vende a sua própria imagem, vende a sua própria doação, a sua quantia em dinheiro para dizer, tá vendo como eu sou generosa, né? Jesus condenou não só o tráfico das coisas santas sob qualquer forma, mas mostrou também que Deus não vende as suas bênçãos e nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Isso não está à venda. Isso só nós, através do nosso trabalho interior, que nós vamos conseguir. Se nós não fizermos os trabalhos interiores, não há dinheiro no mundo que possa comprar nada disso, né? Então, o homem precisa entender que ele não tem como estipular preço para as coisas de Deus, porque não temos como comprar as coisas de Deus, né? Então é hora de nós, como a Márcia colocou ali, faxinarmos o nosso templo interior, e vou deixar a última reflexão. Hoje, no século XXI, vendilhões do templo? Comercializamos alguma coisa? Eu não sei. Essa pergunta eu fiz para mim. Eu fiz para mim. Se eu estava servindo a Deus, e se nas minhas palestras eu procurava exaltar o Cristo ou a minha personalidade. Confesso isso publicamente. Eu fiz essa pergunta se o que eu estava fazendo era passar o Cristo. E confesso que respondo para vocês, que procuro passar o Cristo o tempo todo. Que a minha personalidade, eu tenho certeza que ela nada significa perante o Pai, né? E que nós possamos, nós também fazermos as nossas reflexões. Muito obrigada a vocês pela paciência infinita. Vou responder as perguntas de vocês ao encerrar aqui a nossa live. E quem quiser, posso passar também as fontes bibliográficas e vocês poderão consultá-las, tanto quanto fui eu que fiz isso também, tá? Tanto quanto eu fiz, vocês poderão fazer também. Peço a vocês agora que, por gentileza, possamos nos ligar em vibrações, em pensamentos, para rogarmos não só por nós, mas por todo esse planeta, porque agora a vida em comunidade significa muito mais do que a vida individual, com certeza, né? Pois é, eu vou responder depois todos vocês, tá? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, gratidão por tantos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Só agora podemos compreender alguns de seus ensinamentos e refletir algumas coisas com mais profundidade. Gratidão, Senhor, pela doutrina dos Espíritos, que não só nos consola, mas também nos dá alcance para a compreensão num nível maior, mais profundo, num ângulo mais aberto da existência. Gratidão por todos os espíritos, aos mentores das pátrias, da nossa pátria Brasil, que é o Ismael. A gratidão por tanto amor, por tanta dedicação que tem por todos nós, por tanta preocupação e por tanto zelo. Gratidão pelos nossos mentores, que muitas vezes têm que aturar as nossas pirraças, os nossos endurecimentos no dia a dia. Gratidão por tudo, até por esse momento de provas e expiações. E que a tua paz e o teu amor prossiga entre todos nós, e que essa prece possa ser somada a tantas outras que são feitas em prol a paz e a harmonia do nosso planeta. Gratidão infinita. Obrigados a todos, uma boa noite, e eu irei responder a cada um de vocês.